Ontem eu comentei sobre o vídeo que viralizou nas redes sociais, onde o deputado federal Eduardo Bolsonaro, São Paulo, filho do presidenciável Jair Bolsonaro do PSL, ele disse que para fechar o Supremo Tribunal Federal, bastaria um cabo e um soldado. Então, para quem não teve a oportunidade de ver ainda nas redes sociais, o que eu acho muito difícil, mas quem não viu aqui no programa também ontem, a gente vai repetir. Se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, mas... Solta o Gilmar. Mas você vai solta o Gilmar. Com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, deve gozar de imensa credibilidade junto aos senhores. Mas, entendeu? Isso aí vai ser o momento em que você vai ter que medir. É igual soltar o Moro, soltar o Lula. O Moro peitou um desembargador que está acima dele, cara. Por quê? Porque o Moro está com moral. Você vai ter que ter um para conseguir reverter uma decisão dele. Ele só joga lá, cara. Quero ver quem é que vai dar o contrário. Pois bem, na tarde de ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, divulgou nota falando que não há democracia sem um poder judiciário independente. Está aí a nota do presidente do STF. Eu posso ler na íntegra, Fernandinha, por favor? O Supremo Tribunal Federal é uma instituição centenária e essencial ao Estado democrático de direito. Não há democracia sem um poder judiciário independente e autônomo. O país conta com instituições sólidas e todas as autoridades devem respeitar a Constituição. Atacar o poder judiciário é atacar a democracia. Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse é um print do Twitter do STF. O posicionamento oficial aconteceu após a repercussão do vídeo que você acabou de ver aqui com a gente, do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Outros ministros também se manifestaram. Aliás, eu achei muito mamão com açúcar. Achei muito mamão com açúcar as falas de alguns ministros. Quem pegou mais pesado e mais uma vez saiu em defesa de forma mais contundente da democracia, do STF, das instituições, foi o Celso de Mello. Aí pegou pesado o Celso de Mello, e tem que ser assim mesmo. Não dá para você se defender de bala de canhão com a mão não, parceiro. Acaba tem que jogar pesado, tem que falar a real também. Nós temos a repercussão, Fernandinha? Temos? Ah, tá. Eu vou chamar aqui o professor e doutor em História Social, Marcos Bacega, para conversar. Vem para cá, Marcos, para conversar sobre o clima de pré-segundo turno aí. Professor, seja bem-vindo, viu? Pode ficar aqui do meu lado direito para a gente conversar. Prazer estar com você. Muito obrigado, viu? E, inclusive, Fernandinha, eu posso chamar a repercussão aqui já para a gente olhar juntinhos, tá bom, professor? Perfeito. Tá? Na verdade, só comentar aqui contigo sobre essa questão de fechar o STF. Uhum. O ministro Celso de Mello, decano, né, membro mais antigo do STF, eu vou falar entre aspas aqui. Essa declaração, além de inconsequente, é golpista. Uhum. Fecha aspas. Declaração do ministro Alexandre de Moraes. Pediu que a Procuradoria-Geral da República abrisse procedimento para investigar a fala sobre fechar o STF e disse que abre aspas, inacreditável que tenhamos que ouvir tanta asneira da boca de quem representa um povo. Uhum. Fecha aspas, né? E, professor, ontem eu comentava aqui no programa que nem mesmo na época da ditadura se teve a ousadia de falar esse tipo de coisa, exato, de cogitar fechar a maior corte do país. Uhum. E aí eu queria o senhor, como um historiador, como um estudioso da história,
nos trouxesse aí um paralelo entre o que a gente está vivendo hoje e, por exemplo, o que a gente viveu em relação a essa questão de fechar a corte na ditadura. Ou seja, nem lá se houve essa saliência, eu vou usar a palavra bem do maranhense mesmo. Rapaz, que saliência é essa, rapaz, de querer fechar o STF? Por favor, professor. Exato. Eu acho que você tem toda a razão quando pontua que há um certo paralelo, não no sentido de que as coisas se repitam propriamente, a não ser como farsa, muitas vezes, não é? Já diria um autor do século XIX. Mas veja que interessante, em 64, quando, alegando um certo clamor social, as Forças Armadas contribuem com um processo de deposição do presidente João Goulart, nós não tínhamos esse descalabro discursivo que você apontou também. Havia uma certa dose de pudor, mesmo desses setores, alinhados aí, na época da Guerra Fria aos Estados Unidos, havia um pudor em não desmerecer as instituições da República. Nem isso mais nós temos agora. E eu faria um outro paralelo, né? Temos ouvido muitas vezes o fato de que o Bolsonaro poderia ser uma versão brasileira do presidente estadunidense, o Donald Trump, né? Eu, nesse caso, acho que o paralelo não é... Ele é pertinente, mas ele não é exato, pelo seguinte: nós estamos com alguém pior do que o Donald Trump. Não pelas suas características pessoais, mas porque o sistema de equilíbrio de poderes da República Estadunidense consegue controlar essas saliências, né, como você falou, do Poder Executivo. No Brasil, as instituições estão acuadas, não é? E aí concordo com você, sim, essas declarações do Supremo agora, de alguns dos seus ministros, não todos, e deveria ser todo o pleno dos 11 ministros a falar, e não apenas os 3, demonstra o grau de acuamento em que essas instituições estão, ameaçadas aí por outra frase sua, a bala do canhão. Não pela tua frase, pelo que você citou nela. Perfeito. Agora, professor, olha, eu quero só lembrar o seguinte, que eu extraio aí algumas coisas dessa fala e que, assim, são mais implícitas, não estão tão explícitas. Como, por exemplo, quando ele diz o seguinte: com todo respeito, e eu comentei isso aqui ontem, eu esperava que ele fosse dizer assim, ó, mandar um cabo e um soldado para fechar o STF, com todo respeito que eu tenho ao STF. Mas não, ele diz com todo respeito que ele tem ao cabo e ao soldado, pô. Ou seja, exatamente, é muito mais respeito, e claro, eu aqui dizendo também com todo respeito, e que as pessoas que assistem o programa sabem do respeito que eu tenho pelas Forças Armadas, pela polícia, sempre defendo o trabalho deles, mas pelo amor de Deus, é como se você pegasse uma pirâmide aqui e colocasse assim, ó, juízes de direitos, TJ, STRF, não sei o que lá, STJ, STF, e lá em cima, no topo da pirâmide, cabo e soldado. Foi o que ele fez. Exatamente. Foi o que ele fez, no meu entendimento. Então, mas o que o Bolsonaro fez? Professor, me permita fazer um outro resgate aqui. Pois não. Ele veio e pediu desculpa depois, etc e tal. Mas tem um vídeo dele anterior a isso, ele no próprio Congresso, na Câmara, falando a mesma coisa. Ou seja, então não adianta pedir desculpa, porque não foi uma coisinha que ele falou isolada, não, é pensamento dele. Inclusive com a ideia do Bolsonaro de colocar mais 10 ministros no STF, exato, a pretexto de equilíbrio. Comente, professor, por favor. Olha, comento sim. 2 pontos, Gesael, da sua fala. Primeiro, até um apelo que eu faria, se você me permitir, aos setores verdadeiramente patriotas das Forças Armadas, para que não deixem esse descalabro se processar e manchar o nome e a honra das Forças Armadas brasileiras. Veja, eu sei que há setores legalistas, setores que defendem o Estado de Direito, defendem a civilidade. Então vejam, por favor, não deixem que a imagem, a honra das Forças Armadas caia nesse mar de sangue novamente. E aí uma coisa que você nos coloca muito, não é? Esse desrespeito, esse desdém pela democracia já é um lugar comum na fala do Bolsonaro, na fala de quem o apoia, e ele sinaliza, por um lado, sim, uma falência sistêmica desse presidencialismo de coalizão, que eu acho até que já nasceu com um grande potencial para falir, mas é necessário agora lutar pela sua preservação, né? E eu comentaria dizendo o seguinte, esse desrespeito pelo Supremo, ele é exatamente aquilo, já que nós
falamos aqui um pouco de militares, né? Ele é exatamente aquilo que no direito penal militar se chamaria de subversão da ordem. Então, o Bolsonaro, filho, Eduardo, um dos, como nós sabemos, articuladores da campanha do presidenciável, do seu pai, propor uma subversão de ordem como essa é, inclusive, penalizado pelo Código Penal Militar. Então, se é para considerar, né, um espectro de subversão, então o primeiro que está subvertendo a legalidade constitucional é ele e levando o nome das Forças Armadas com ele. A gente não pode permitir que o Exército Brasileiro se manche com essa mácula. O outro lado, Bolsonaro, abre aspas, disse, abre aspas, eu já adverti o garoto, é meu filho, a responsabilidade é dele, ele já se desculpou. Isso aconteceu há 4 meses. Ele aceitou responder uma pergunta sem pé nem cabeça e resolveu levar para o lado desse absurdo. Fecho aspas. O presidenciável do PSL acrescentou que, abre aspas, Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e todos temos de prestigiar a corte, fecha aspas. O Eduardo Bolsonaro, em postagem na rede social, domingo, certo, ele se retratou, como eu já disse. Abre aspas. Se fui infeliz e atingi alguém, tranquilamente peço desculpas e digo que não era a minha intenção, fecha aspas. Portanto, professor, volto a frisar. Apesar do pedido de desculpa, tem um vídeo anterior dele, exatamente defendendo mudanças radicais no STF e, portanto, corroborando com a fala dele e não corroborando com um pedido de desculpas. Sim, é muito mais fácil você pegar os fatos anteriores e ver que há uma coerência do que a coerência com o pedido de desculpas, e isso eu acho perigoso. Agora, professor, a gente vive um momento em que está todo mundo muito dividido. Chegou-se assim num ponto de cegueira completa, tanto de um lado quanto de outro, na defesa aí de diversos ideais ou ideologias ou até de nomes, de um lado e de outro. Mas a pergunta que eu lhe faço é, nós temos um risco iminente de algo muito mais grave, como, por exemplo, sei lá, uma guerra civil ou não, ou é exagero da minha parte essa pergunta, e em relação à nossa democracia, apesar de que a escolha será democrática? Você aponta, e muito bem, para o paradoxo da democracia, que já foi uma vez salientado, se você me permitir a lembrança, pela professora Marilena Chaui, filósofa, né? A democracia, por ser um regime de aberturas, ela permite que ideologias não democráticas se movimentem no seu seio. Mas o Estado de Direito precisa ter uma normativa que proteja a democracia, não do pensar contra ela, mas do agir contra ela. Então, eu acho que o risco que nós corremos, e há positivamente esse risco, é de uma ruptura autoritária do Estado de Direito. Agora, guerra civil eu não vejo, porque teria que haver uma radicalização maior do que tem havido, se é que estamos diante disso mesmo, uma certa radicalização, teria que ser muito mais adensada, muito mais aprofundada, para que houvesse reações à altura de promover uma resistência armada. Eu não vejo isso agora. Mas né? por que eu fiz essa pergunta, professor? Porque eu tenho visto, por exemplo, não sei se o fundamento disso ou a origem disso pode estar circulando apenas como mais uma fake news, mas de defensores de determinado lado dizer o seguinte, olha, que se o resultado não for esse, nós estaremos nas ruas, nós não vamos aceitar e nós não vamos sair de lá enquanto não for o nosso candidato declarado vencedor. Então, assim, e estão falando, de fato, em brigar, em resistir à força, a um resultado que não seja aquele resultado que lhe agrade. É por isso que eu lhe perguntei, será que a gente tem a possibilidade de, do jeito que está, isso evoluir? Até porque nós temos visto, por exemplo, algumas pessoas que já foram agredidas, outras que teve até o caso de um rapaz que foi morto, enfim. E aí, o meu temor é de que, de repente, isso possa ser o embrião de algo mais grave. Veja, a sua pergunta é pertinente, sim, e eu diria o seguinte, há um risco
de que, não havendo uma eventual vitória regulamentar de um certo candidato, né, do candidato majoritário aí nas intenções de votos, que esses círculos de extrema-direita radicalizem sim e rompam a legalidade com tropas na rua. Isso não está isento de acontecer. Agora, guerra civil haveria se, do outro lado, a esquerda pudesse oferecer uma resistência. Infelizmente, a esquerda se encontra fragmentada demais, esgarçada demais, e é necessário, aí sim, um pacto de civilidade, não só entre as esquerdas, mas, como nós conversávamos, da esquerda com todas as forças democráticas que fixem como pressuposto máximo da sua ação o Estado de Direito. Ou seja, que não ultrapassem jamais a legalidade da democracia. Então, eu acho que tem risco de radicalizar, mas não guerra civil, porque é um lado só que está radicalizando. Percebe? Professor, eu antes de chamar aqui, eu quero chamar algumas imagens a respeito de falsas notícias, mas eu queria só traduzir para algumas pessoas. Como o programa atinge uma camada uma camada muito popular, tá legal. Eu gostaria de traduzir de uma forma bem simplista uma coisa que o senhor falou na pergunta anterior em relação a como nós comentamos a respeito da democracia, que permite, inclusive, que você defenda a não existência da democracia dentro dela. Ou seja, fora dela você talvez não consiga defendê-la, mas dentro dela você... Então, é como se você chegasse para decidir, alguém colocasse na sua frente. E aí? Vote aqui, nós estamos numa democracia, escolha, democracia ou não democracia. Isso seria uma escolha democrática, e a maioria escolhesse a não democracia. Pronto, então, isso só seria possível na democracia. Fora dela, você não teria a possibilidade de escolher voltar para ela, a não ser através de muita luta, a não ser através do que foi, por exemplo, voltar em 1908, nos anos 80, a briga pelas diretas já, para poder sair daquele regime. E, aliás, é algo muito recente. É tão bebezinho, são 30 anos de lá para cá somente, são 30 anos de lá para cá. Então, mergulhar nisso de novo, eu acho que é ruim, é um perigo. É péssimo. Veja, se me permite... a democracia permite, como nós dissemos, até que o pensamento antidemocrático circule nela. O que a democracia não pode permitir jamais é que essa forma de pensar antidemocrática atinja o poder. Porque aí, veja, mesmo que uma eleição que opte pela não democracia, ela cumpra os requisitos da legalidade democrática, o seu resultado implode o Estado de Direito. E aí é que está o limite disso. Na democracia, você pode, sim, conviver com quem defenda um outro modo de organizar as relações sociais. Agora, nós não podemos permitir, na democracia, e para preservá-la, que esse outro modo atinja o poder, ou que ele descumpra as normas que o direito público estabelece para que todos nós pensemos o que pensemos, possamos respeitar e tenhamos esse limite do ordenamento jurídico, do direito, da lei, como uma esfera de proteção. E continuamos a ter o direito de pensar e pensar diferente. E pensar diferente, exatamente. É falsa a imagem que circula nas redes sociais, sugerindo aos eleitores que, caso tenham problema nas urnas eletrônicas no segundo turno, solicitem aos mesários o voto em papel. Não é verdade, né? Você soube disso. O Tribunal Superior Eleitoral reforçou que quando uma urna eletrônica não funciona, ela é substituída por outra de contingência. Então, essa história vai ser melhor explicada agora no vídeo disponibilizado pelo TSE. Vamos lá. Perfeito. No primeiro turno, foram utilizadas mais de 450 mil urnas eletrônicas em todo o país. E menos de 0,5% delas precisaram ser substituídas. Isso significa que o equipamento é confiável e seguro. E em caso de problema, as informações armazenadas ali, como os votos, são transferidas para outro equipamento. Portanto, fique atento às mensagens que circulam na internet sugerindo o uso de voto em papel, caso haja algum problema na urna. Isso não é possível. Nessas situações, o eleitor deve avisar ao mesário que irá submeter o caso ao juiz eleitoral, Ministério Público Eleitoral ou o designado do momento.
Mensagens desse tipo tentam desviar a sua atenção da lisura e da seriedade do processo eleitoral. É importante, inclusive, a gente tem cumprido esse papel aqui, professor, de forma bem, como um papel social nosso do jornalismo, né? De trazer essas informações, até porque, como o próprio vídeo apareceu aí, mesmo que as urnas deem problema e tal, não seja possível votar nelas, mas não vai ser substituído ali logo na hora. Isso tem que ser informado para a justiça. Sim. O juiz eleitoral é que vai dizer o que tem que ser feito. Exato. Sobre esses assuntos, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão faz uma coletiva amanhã, às 16h, na sede do órgão. Além de falar sobre a segurança do voto eletrônico, vai ser apresentado também o resultado de auditorias realizadas após o primeiro turno, que confirmaram a integridade e autenticidade dos sistemas instalados nos equipamentos. Só para a gente encerrar, professor, a respeito desse tema de fake news e de colocar, que aliás é algo que vem sido tentado também já há algum tempo, colocar em dúvida as instituições, o voto eletrônico, o TSE, a lisura do processo, dizer que não aceita se não for assim, se não for assado, agora colocar em xeque também a mais alta corte deste país. E eu tenho a impressão, aliás, não é impressão não, eu vejo isso mesmo. Eu vejo que as pessoas, a minha interpretação é de que as pessoas elas preferem acreditar numa ilusão, numa coisa falsa, mas que lhe dê certo conforto, do que acreditar na verdade. E isso é ruim hoje, porque, por exemplo, até mesmo o jornalismo, se pega e estão taxando tudo enquanto é órgão de imprensa. Exato. Aí de comunista, porque dá notícia que você não aceita, que você não quer, então só porque você não aceita, só porque não lhe é favorável aquela notícia, e as pessoas estão preferindo acreditar numa ilusão. A ilusão do memezinho da internet, não sei o que lá, vale mais do que a notícia do New York Times, do que, e estou citando a imprensa internacional, que tem se metido nisso, até para não falar na imprensa local, porque órgãos conhecidos de direita há muito tempo noticiando alguma coisa hoje são taxados de comunista. Exatamente, exatamente. As pessoas estão preferindo acreditar na coisa falsa do que na verdade. Então, exatamente. Aliás, veja, que interessante, né? Um governo como o do Getúlio Vargas hoje, acho que seria taxado de comunista por muita gente que está aí se manifestando na cena político-eleitoral. Agora, tem sido bastante comum nós ouvirmos nos programas de TV aquela frase do Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, veja, eu concordo, é necessário conhecer a verdade, sim, e a realidade, gente, ela tem um grave defeito, ela é real. Dela não se escapa porque ela tem a sua nervura, o seu concreto, a sua, como é que eu diria para você, a sua objetividade. E por mais que nós queiramos sonhar com messianismos, a realidade que vai nos acordar no dia após a tomada de posse em janeiro vai ser a realidade do horror, a realidade do estado de exceção, a realidade da intolerância. E veja, e você não precisa hoje em dia ter uma organização do país, política, que tire todas as liberdades de uma vez. Você vai colocando pouco a pouco o joio dentro do trigo, Você vai colocando pouco a pouco instituições, medidas, leis, normas que rompem os direitos e discretamente eles vão corroendo aquele campo dos direitos que nós brasileiros demoramos, como você bem falou, Demoramos muito a tentar conquistar e ainda não estão completos. E sangue, lágrimas e suor de muita gente, mais sangue do que as outras coisas, foram derramados para que o Brasil pudesse respirar a democracia de novo. Então vejam, gente, é um apelo muito sério, muito sério. E, se você me permite, respondendo ainda a tua questão, sobre essa dificuldade em encarar a verdade, encarar que o mundo é feito, desses conflitos, e acreditar em formas de messias aí, encantados, Então, é ou o messias que usa toga, ou o messias que usa farda. Um dos dois messias é sempre cotado aí, tem messianismos nos dois. Agora, eu acho que o único messias pode ser
ou só pode ser para os cristãos o próprio Cristo. E não esquecendo, Cristo era um preso político condenado à pena de morte na cruz. Então não é coerente que nenhum cristão dê um tapa na cara do Cristo optando por essas ideologias. Eu te diria com essas palavras. Professor, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, e os presidentes dos tribunais regionais eleitorais divulgaram ontem a Carta à Nação Brasileira, né? Um documento em que reafirma a total integridade e confiabilidade nas urnas eletrônicas e do modelo brasileiro de votação e apuração das eleições. O documento vai passando na tela. O documento desmente a possibilidade de a urna eletrônica completar automaticamente o voto do eleitor, né? Então, está aí o documento passando na tela. E quero, para a gente encerrar aqui, chamar uma matéria que vem lá de Caxias. A Justiça Eleitoral da cidade promove audiências públicas de lacre de urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo turno das eleições para a escolha do novo presidente da República. A reportagem é de Raquel Souza. De acordo com o cronograma repassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, na última sexta-feira, dia 19 de outubro, a cerimônia de carga e lacre envolveu as urnas da Sexta Zona, referente ao município de Aldeias Altas. Já nesta segunda-feira, dia 22 de outubro, foi a vez das urnas da Quarta Zona Eleitoral, referentes ao município de Caxias. O público em geral são convocados por edital para acompanhar todo o procedimento, que é o procedimento da inserção dos dados relacionados ao segundo turno. O processo de inserção dos dados pelos técnicos de urna no Maranhão é mais rápido, já que o voto agora é apenas para presidente da República. Nesse segundo turno, a gente vai colocar uma mídia de resultados informando que aquela urna vai passar a funcionar como segundo turno. Ela encerrou o processo de primeiro turno, então vai passar a funcionar como segundo turno em um processo de transição, onde ela vai buscar as informações apenas para segundo turno como presidente, eleição apenas presidencial, com apenas 2 candidatos que foram os que passaram para o segundo turno. Nesta terça-feira, dia 23 de outubro, será a vez da cerimônia de carga e lacre das urnas da Sexta Zona Eleitoral, que corresponde ao município de São João do Soter. O segundo turno das eleições de 2018 ocorre no dia 28 de outubro em todo o Brasil. Olha, se Vamos lá. Então, professor, para a gente encerrar, eu queria agradecer a sua presença aqui, né? Inclusive a paciência de ter olhado comigo e enquanto eu falava aqui dos outros temas mais pertinentes ao assunto. E o senhor pode encerrar, por favor, 30 segundos aí, por favor, professor. Perfeito. Eu agradeço muito à Rádio Difusora, à TV Difusora, ao programa. Obrigado. A você por ter me recebido tão bem. Obrigado. E deixo aí ao povo brasileiro um apelo. Por mais falhas que a nossa democracia tenha, nós estamos com a melhor Constituição que o Brasil já teve. Vamos lutar por ela. Vamos lutar pela civilização. Se você me permitir, nesses 30 segundos, vamos lutar pelo direito, gente, pela justiça, como um projeto de que as pessoas sejam mais humanas em sociedade. Não voltemos à condição de animais pré-históricos. Vamos ser humanos, vamos ser solidários uns com os outros. Muito obrigado pela tua gentileza. Obrigado, professor.